Quem é democrático também está in love nos Estados Unidos, almoçou com a gente, o homem, a lenda, Rodrigo Constantino. Veja sua face. Isso. Ele gosta. O Emílio odeia o Chaves. Não. Do que você gosta? O cara quer colocar. Ele quer colocar coisa na minha vida. É chato, um puta nego avulso no barril. Não é que eu odeio. Seja verdadeiro. Puta, eu já falei 10 mil vezes, o cara odeia. Porra, pra que fazer isso? Você gosta? Pra que fazer isso? Ué, então no primeiro bloco você tem dupla personalidade. Não, eu não disse que eu não gosto. Eu falei que não significa nada pra minha geração. Chaves não significa nada. Deixa eu melhorar. Normal. Algo que não significa nada pra você não significa que você vou não gosta. mentir aqui, falar que o Chaves é a coisa então, que eu amo. O Emílio despreza o Não minto igual você que fica mentindo. Você não. Começar a falar aí. Vai lá. Sem esse clima péssimo. Deixa eu falar com o Constantino. Também melhor. Dá licença. Fala, Consta. Fala, Emílio, tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? Tô bem. Tô tranquilo não, né? Esse resultado na Colômbia desanima, né? A gente fica pensando o que vai ser da América Latina, né? Um continente perdido que não consegue realmente se livrar de uma vez dessa esquerda ultrapassada, anacrônica, né? Radical, que fala em socialismo, em igualdade forçada de resultados. É um negócio tão deprimente, né? Um cara que foi terrorista, né? Sequestrador e tudo. É tudo muito triste. Assim, a América Latina continua presa. É o Dia da Marmota, aquele filme com Bill Murray. Ela continua presa no mesmo dia, né? Está na década de 60 ainda. Não descobriu ainda que o Muro de Berlim caiu. Né? Que o Império Soviético foi abaixo. Não descobriram coisas básicas ainda. Então, mas você sabe o negócio que eu fiquei pensando? Porque ela foi meio pau a pau, né? Foi. O mundo tá muito louco. E 40% de abstenção. Isso. O mundo tá muito louco. Você vê, por exemplo, na França. Na França ganhou Macron. Mas agora nas eleições, do parlamento, a direita levou. Exato. Então quer dizer, o mundo tá muito zoado. As pessoas estão muito zoadas. Mas esse Petro, que é o novo presidente da Colômbia, foi um guerrilheiro, foi do M19 na época. Depois do M19 acabou, viraram político, tal, não sei o que, fizeram um acordo lá e ele acabou ganhando a eleição. O que vai ser interessante vai ser como é que o cara vai se dar com o Maduro. Porque você vê, Bogotá é uma cidade que tinha 8 milhões de habitantes, hoje tem 10 milhões, com 2 milhões de venezuelanos que foram para Bogotá. Sim. Então, como é que vai ser o jogo? O jogo ali. O Maduro já se manifestou, né? A ditadura cubana também já se manifestou, todos estão eufóricos, mas é verdade que ele tem umas rixas aí, ele não é um grande entusiasta da ditadura venezuelana neste momento, né, do Nicolás Maduro, e parte da explicação é isso aí mesmo, os problemas que a Colômbia está enfrentando ali perto da fronteira e tudo mais. Agora, a esquerda radical da América Latina já está comemorando, né, e de alguma forma isso é, sim, o retorno do Foro de São Paulo, né? É aquela história, lembra ali com o Chaves, com Lula, né? Com a Bolívia, o Evo Morales, que também já parabenizou e está eufórico com o resultado. Essa turma toda teve o poder nas mãos, começaram a ser derrotados um a um, né? A direita e alguns liberais ou pseudo-liberais, né? O Macri, o Sebastián Pinheira no Chile, conseguiram pegar o poder e logo depois veio pandemia e tudo mais e agora a esquerda radical está no poder de novo. Então, assim, é um cenário que não é preciso ser Nostradamus para imaginar a catástrofe que se avizinha. É óbvio que não vai dar certo essa receita que ele traz. E o mais curioso, Emílio, é que a nossa imprensa é cheia de jornalista que fica enaltecendo isso. Já tem gente da Globo News, gente de tudo que é lugar hoje. A vice-presidente negra, não sei o quê. Quer dizer, os caras têm essa visão estética de mundo, caem nessas ladainhas. Ele está falando em questões climáticas e igualdade das minorias. Então o pessoal fica com essa visão estética de mundo, tendo orgasmos com discursinhos idiotas, né? E óbvio que vai dar errado. E aí vão fazer cara de paisagem depois. E outra coisa, a nossa mídia não chama essa turma de extrema esquerda. O cara pode ter sido guerrilheiro, nunca fez uma reflexão, um pedido de desculpas. Pelo contrário, ele acha que tinha uma luta justa naquela época, né? Lutando pelo comunismo, para transformar a América Latina toda num Cubão, né? Então, essa turma nunca pediu desculpas, nunca fez uma reflexão, e eles são esquerdas. Você olha hoje Folha, Estadão, Globo, esquerda chegou no poder. Agora, qualquer coisa à direita dos tucanos no Brasil é chamada de extrema direita, o próprio Bolsonaro. Quer dizer, é ridículo. Nós temos muito
caminho pela frente ainda para deixar esse atraso para trás. É impressionante a América Latina, dá muito desânimo. Ô Costa, eu ia perguntar exatamente isso para você, porque se você fizer uma reflexão, dá uma impressão de que a direita ela fracassa, ela fica um mandato no poder. Aqui na América do Sul, aqui, ela fica um mandato no poder, depois vem a esquerda. Ou seja, se você tem num comparativo, você tem um governo e aí o povo ele troca porque aquele governo teoricamente não foi bom. E isso você já deu os exemplos. Aqui no Brasil, você acha que essa ideia é exatamente essa? Por exemplo, se o Lula vencer as eleições aqui, a direita eles vão fazer com que essa mensagem seja absorvida, tipo, a direita fracassou, por isso que a esquerda volta. Só que isso acontece na América do Sul aqui inteiro. Então, como é que... Qual é o plano para acabar isso aí? Pergunta ele. Alba, olha só, o Roberto Campos dizia, né, que a esquerda nunca soube plantar árvores. Ela sabe chacoalhar as árvores e colher os frutos que caem no chão. O que isso quer dizer é que ela chafurda na miséria, na ignorância. Esse é o terreno fértil para a esquerda prosperar e ter poder. A América Latina é um terreno fértil para a esquerda. Então ela vem com discursos demagógicos, sensacionalistas, oferecendo coisas irreais, explorando o ressentimento, a inveja, a desigualdade, a situação de angústia da pobreza e tudo mais. E isso tem um plano razoavelmente bem sucedido do ponto de vista político, né? E nunca consegue entregar bons resultados. Quando a lambança é muito grande, que é exatamente o que aconteceu com esse Foro de São Paulo todo no poder, né? No caso da Venezuela, degringolou. E eu sempre alerto isso. Tem muita gente que fala assim, não, a esquerda faz tanta porcaria e a economia vai tanto pro saco que ela sai do poder. Depende, não anda para e passo. Existem situações em que você destrói a economia, mas já não tem chance de recuperar a política, porque eles aparelharam tudo. Então a Venezuela é um bom exemplo. A Venezuela está destruída, mas a esquerda continua no poder. Então a América Latina teve esse respiro com esses pseudo-liberais, alguns tucanos aí e tudo mais, e eles não tiveram força para seguir adiante com um plano realmente reformista e liberal, né? E acabaram tendo que sucumbir, fazer muitas concessões a esse sistema podre, e aí a esquerda voltou. A pandemia ajudou, porque quanto pior, melhor para eles. Por isso a esquerda no Brasil está explorando tanto isso, né? Eles fazem cara de paisagem em relação ao lockdown que eles defenderam, economia fica para depois, aí vem o depois, agora eles olham e falam, não, é tudo culpa do Bolsonaro, né? A Tabata Amaral, todo mundo culpando gasolina, é culpa só do Bolsonaro, não tem a gasolina mais alta no mundo inteiro, não tem guerra da Rússia, não tem pandemia, não tem nada. É um jogo muito sujo e tem gente que cai. É impressionante, mas tem gente que cai. Então, assim, vai ter alternância de poder, né? Agora, via de regra, a direita chega para limpar a sujeirada, né? É que nem naquele Pulp Fiction tinha a figura do The Cleaner lá, o cara que chegava só para limpar quando matavam todo mundo. A direita faz o trabalho sujo. A direita é aquela que tem que chegar para consertar a lambança toda da esquerda. Isso às vezes não tem, né? Não tem muitos créditos, não colhe os louros disso, porque está ali fazendo um trabalho mais discreto, de bastidores, para voltar com o trem para o trilho. Aí pronto. Aí então, a esquerda vai lá e surfa nessa onda de novo. Mas consta, é regra. Bom. Qualquer esquerda que entra fica 50 anos no poder, é regra. Fica 50 anos, fica 50 anos. Mas você vê no Chile agora, o Boric lá, ele ganhou no Chile, ganhou bonito, foi uma festa, não sei o quê. 3 meses depois já caiu, já tá triste. Tá a maior desgraça, vai ter que mudar gabinete. Por quê? Porque hoje em dia o povo tá mais ligado. Sim. Entendeu? O povo comprou aquele discurso, mas Emílio, se fosse assim, tinha que aprender antes. Quer dizer, qual é a lição que não aprenderam ainda? 40% de abstenção, aí os caras vão lá e se empolgam com essas narrativas patéticas da esquerda e elegem esses caras. E 3 meses depois já tá com a pior taxa de aprovação. Porra, não dá pra entender o que está acontecendo e evitar que esse pessoal chegue ao poder, porque depois é tarde demais, eles aparelham tudo. Isso é que nem cupim, vai tomando as estruturas todas do edifício, vai apodrecendo a coisa toda por baixo. Então, de novo, a turma, por isso que a minha implicância é com a turma limpinha, é o pseudo-liberal que agora está falando assim, o Bolsonaro está falando contra a Petrobras, ele está com um discurso pouco liberal. Meu amigo, você está discutindo sentença de morte.
Se o Lula voltar, é petrolão, é mensalão. Você está discutindo que o Bolsonaro está atacando verbalmente o presidente da empresa que tem o maior lucro da história numa época que está pesando para todo mundo no bolso, o combustível. É um discurso político. Agora, os caras querem purinho, né, lá no Leblon, ficar com um discursinho purinho, e aí vai se abster, vai ficar isentão, vai dizer que é indiferente. E aí vem o Foro de São Paulo de volta ao poder. E depois fica, as pesquisas dizendo que tá muito ruim o país. Eu disse. Porra. Ô, Consta, viralizou. Vocês estavam falando aqui, inclusive no programa, que o Lula tá fazendo um discurso não sei pra quem, né? E viralizou ele falando, defendendo os sequestradores, se eu não me engano, até do Abílio Diniz. A própria esquerda caiu matando nessa história. Pra quem que o Lula tá falando e qual que é o objetivo dele de falar tanta besteira? O Lula tem falado muita besteira, né? Ele dá uns tiros de bazuca no pé, o que leva a crer até que talvez ele não queira muito, né, vencer. Mas ele está tentando mobilizar, engajar a base dele. E a base petista é isso aí. A turma do PT sempre foi simpática aos sequestradores, narcoguerrilheiros, terroristas em nome da esquerda, do comunismo. O Foro de São Paulo, fundado pelo Lula e Fidel Castro, né, sempre simpatizou com as Farc na Colômbia. Então, assim, essa turma do sequestro do Abílio Diniz era aquela turma do Chile, né? Do Chile, isso aí. Como é que era? EM, sei lá o quê. Esse pessoal sempre foi defendido mesmo por eles. Então, de novo, o que eu fico mais chocado, né? Pasmem, assim, é que tem gente limpinha da Faria Lima, empresário, que acredita que isso tudo é coisa. Não, ele tá só jogando pra plateia, ele não é isso. Olha o histórico do Lula, olha o histórico do PT. Eles sempre defenderam isso, a extrema esquerda, o comunismo, o socialismo. A Dilma está dizendo com todas as palavras, o projeto é o socialismo. O Leonardo Boff, ligado ao PT de longa data, né? Teologia da libertação, aquela excrescência que casa forçado, né? Jesus com 0,1% e Marx com 99,9%. O Leonardo Boff está dizendo, o Lula pode até suavizar um outro discurso aí, mas a essência vai ser radical. Eles estão alertando, eles estão confessando o crime. E tem um monte de gente querendo falar, não, ele vai ser moderado, não, o Lula vai ceder, não sei o quê. Assim, aí depois vira Argentina, aí vai lá, estamos insatisfeitos com o país. Tarde demais. Então, me causa espécie a insistência do povo latino-americano no fracasso. Quantas lições mais vão ser necessárias para entender que a esquerda não presta? É um negócio impressionante. E aí tem que ficar rindo, tem que ficar aturando os caras. Chora mais. Eu tô aqui nos Estados Unidos, meu chapa. Eu ganho em reais, eu vivo de Brasil, coisa que o Léo Jaime não sabe, né? E também não entende que não é porque o americano ganha mais que o brasileiro na média, que ele vai pagar 5 vezes mais pelo mesmo trigo. Exato. Ou seja, o Léo Jaime, que reconhece que é da área de humanas e ruinzinho como músico, ele sequer entende o que é uma commodity. Porra, você tá brigando com o Léo Jaime? É impossível. Ele que veio brigar comigo. Por quê? Ele que veio brigar comigo, veio lacrar pra cima de mim, porque eu fiz conta mostrando que a gasolina tá o mesmo preço nos Estados Unidos e no Brasil. Aí ele falou, eu que sou da Humanas sei que o americano ganha 5 vezes mais na média. Boa. Então, por isso, o americano tem que chegar aqui e pagar 5 vezes mais pelo trigo. Ele não entende nem o que é uma commodity. Mas, enfim, ignorância de músicos medíocres. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, Consta, eu vou... muita gente tá preocupada agora, os canhoteiros varrendo a América do Sul. Dominando o território. Posso fazer uma varrendo, só um segundinho. Já. Então é o seguinte, eu fiz aqui, eu vou dar aqui uma dica para os brasileiros, evidentemente, se você não puder ir para os Estados Unidos, bons países para você em língua portuguesa, se você quiser mudar. Olha Diga só que beleza. Você pode ir para Angola, para Moçambique, para Portugal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Macau, Cabo Verde e São Tomé. São essas as opções. Você recomenda alguma, meu querido Consta? Mas eles mesmos, né, da canhota, quando vão fazer viagem de turismo, quando vão fazer compras, ou quando às vezes vão se mudar mesmo, eles não escolhem os países socialistas que eles defendem. Eles não escolhem, é tudo hipocrisia, da boca para fora. Eles sabem que no final do dia é melhor um país mais livre, capitalista, com segurança. Então, de novo, né, a esquerda significa explorar a miséria, explorar a ignorância, explorar ressentimento. Eu já disse e repito, socialismo é a ideologia da inveja.
Os socialistas prosperam quando eles alimentam inveja, eles jogam um contra os outros, eles trabalham com a ideia falsa, com a premissa absurda de economia como um jogo de soma zero. João é rico porque Pedro é pobre. Então ele joga Pedro contra João, João contra Pedro e por aí vai. Então esquerdismo é isso. Esquerdismo é um grande truque de uma elite desprovida de valores morais, de ética e que quer explorar a ignorância para se dar bem na vida. E, infelizmente, na América Latina, eles prosperam com muita frequência. Fala, Consta, agora eu queria tocar nesse assunto. A gente estava falando aí do Lula. E ele deu a declaração aí, né, lá no evento em Sergipe, falando que, abre aspas para ele aqui, eu lembro que quando o PT nasceu, o Fernando Henrique Cardoso dizia: esse PT vai até a bandeira brasileira, vai até o hino nacional. Nós, de vez em quando, ainda vaiamos, mas aprendemos muito porque já governamos. O que essa declaração aí afeta para aquela pessoa que, de repente, ainda está na dúvida? Será que eu vou nele? Será que eu não vou? Mostra muito que ele não está nem um pouco se importando com a nação, mas sim com o projeto de poder deles, que a gente sabe muito bem? Basta ver todo o evento ligado ao petismo, né? São as bandeiras e camisas vermelhas que sobressaem, nunca tem nada verde e amarelo. O discurso do Lula em relação ao aborto é radical, é legalizar geral, liberar geral. Ele defende sequestrador. Então, assim, nunca foi tão claro perceber que tipo de divisão nós estamos lidando aqui. Né? Nós temos de um lado alguém que defende a lógica do assalto, bandido como vítima da sociedade, traficante, sequestrador, né? Isso é o aborto indiscriminado, isso é o Lula. E do outro lado nós temos alguém que defende o verde e amarelo, a pátria, condena a bandidagem toda, né? Ah, mas ele falou contra a Petrobras, blá blá blá. De novo, para mim falta a essas pessoas o mínimo de senso de proporção, de prioridade, de entender o que está em jogo. É um negócio impressionante, assim, tem um vizinho ali apontando uma bazuca e ameaçando te dar um tiro na testa. E aí tem um outro vizinho ali que pode te proteger, tá te buscando, tá te oferecendo algum refúgio, né? Uma guarida temporária, né? E você tá assim, não, mas a casa dele tá sujinha. Não, mas não é o meu estilo de decoração. Você entende? É um negócio tão despropositado. A turma não tá entendendo o perigo do PT. E não adianta olhar para a Argentina. Nem isso serve. Né? Porque aí vai vir os bobocas dizer que a Argentina é complexo. Olha na margem. Olha o que aconteceu nos últimos 2 anos com a Argentina. Né? Então, que a Argentina é um lixo há tempo, todo mundo sabe. Agora, piorou muito. Afundou numa velocidade impressionante e tem o risco de ir na direção da Venezuela. Então, assim, a turma tá brincando com fogo, tá riscando fósforo num paiol de pólvora e tá achando graça disso, de falar que o Lula é moderado, que não. Ele vê comunismo em tudo que é lugar, ele vê fantasma, ele não saiu da década de 60. Quem não saiu não foram eles. O Lula tá enaltecendo o sequestrador. O cara foi eleito na Colômbia, o cara nunca se arrependeu das atividades criminosas em nome do comunismo. O Cesare Battisti é defendido por essa turma toda. O cara matou e nunca se arrependeu de ter matado em nome do comunismo. Então, de novo, nós estamos lidando com gente muito radical, cara, muito ruim, muito suja. E ficam brincando de indiferença porque o Bolsonaro não é bonitinho. Vai se catar. Posso fazer uma pergunta pra ele? Claro. Que pergunta você vai fazer, saiu vai brigar, hein? Não, eu adoro o Constantino. Cadê a câmera? Ali. Vai lá. Tá aqui. Constantino, saiu uma pesquisa mostrando o Trump na frente do Biden nos Estados Unidos. Trump, Biden. Estamos falando aqui do Lula. Não, aqui, eu acho interessante o movimento. O Biden caiu, as eleições agora do meio de mandato aí. Eu queria saber como é que você acha que isso vai impactar nessas eleições para o meio do mandato do Biden e como é que tá a popularidade dele nos Estados Unidos, porque eu sei que tá caindo bastante. Joe Biden caiu, né? Literalmente. Não consegue nem descer da bike. Eu vi que o Emílio deu uma suavizada que acontece com todo mundo, mas quando acontece com alguém que cumprimenta fantasmas, que esquece o que está falando, que demonstra vários sinais de senilidade à torta e à direita, aí é um conjunto da obra, né? Essa é a imagem do governo Biden, né? Um governo que a mídia tenta vender como um governo que está fazendo coisa e tudo, e é um governo que cai.
Então, assim, Marco, tá ferrado o Joe Biden. A esquerda democrata está se dando conta disso. Alguns democratas mainstream estão tentando se afastar da base mais radical, né? Porque todo o discurso deles hoje é woke, é para atender essa patota maluca, né, insana, de discursinho de Disney, que qual o problema de vender ideologia de gênero para criança de 5 anos, é basicamente isso. A economia tá um lixo. A recessão já se avizinhando, com inflação alta, e o Joe Biden tentando transferir toda a responsabilidade só para a questão do Putin, e não é verdade, né? Ele tem um discurso que penaliza os negócios, quer aumentar imposto. Olha que coisa interessante. Ontem, né, essa semana agora, sexta, a porta-voz da Casa Branca, né, que cá entre nós foi escolhida por critérios de identidade, né? E não sabe nem qual é a capital do Brasil, mas enfim, ela estava fazendo um discurso, o jornalista perguntou para ela, mas vem cá, e o que esperar das empresas de petróleo? Ela virou e falou assim, não, nós queremos que eles aumentem a produção nesse curto momento para cair o preço e ter mais oferta. Mas e a política climática de vocês em relação à energia limpa? Continua a mesma? Ela continua invariavelmente a mesma. E a promessa do Biden é acabar com combustível fóssil. Então é um negócio esquizofrênico. Quer dizer, o mundo precisa de mais produção de petróleo, a Casa Branca está clamando as empresas, a Exxon e companhia, para que façam isso, e ao mesmo tempo ameaçando assim, não, mas nosso projeto de destruir vocês continua firme. Quer dizer, é um negócio maluco. Então vai ter uma reviravolta muito grande aí nas midterm elections. Os republicanos devem pegar vários assentos, tomara, porque aí pelo menos vira um pato manco pelos próximos 2 anos esse governo senil, né? E o estrago é mitigado, é menor. E aí lá na frente de 2024, eles já estão apavorados, porque eles não têm nome. Quer dizer, Kamala Harris, aquela figura patética, né? O Buttigieg lá, o grande ativo do Peter Buttigieg é dizer que ele é gay, é só isso, porque tudo que ele fez foi medíocre. Que é o secretário de transporte. Então, mas consta... O Michael Rourke... É tudo medonho. Beto O'Rourke, desculpa. Mas, consta, mas aí tem a bigorna da realidade, né? Tem a bigorna da realidade. Qual é a bigorna? A bigorna da realidade, ela sempre vem. É o boleto. Porque tem as conversas, tem o papo, tem a narrativa, tem o lado. É que nem está falando aí do, sei lá, do artista lá, o Léo Jaime, sei lá que é sempre. Sim. O Léo Jaime sempre o capitalismo protegeu ele. Sim. Ele é um cantor, quem protegeu ele foi a Sony Music. Lançava os discos, shows, cantava no Rock in Rio, sempre o capitalismo protege o cara. Exato. Mas ele tem que ser amigo dos pobres. Então, pro rico, ele acha pro cara rico, o cara protegido pelo capitalismo, ele tem a proteção capitalista nele. Ele se sente meio culpado, aí ele fala, não, eu sou amigo, a minha posição é essa, mas com uma puta proteção. Mas ele não tem lugar de fala para falar de fome, pelo menos. Isso a gente sabe. Sim, mas... Eu entendi, viu? Ele tá só Morgado. Você gosta de brigar. O Léo é gente finíssima. Um abraço, Léo. Um abraço. O Léo é gente finíssima. Já veio várias vezes. Já que a gente tá nessa Veio lacrar pra cima da pessoa errada. Já que a gente tá no Twitter, rapidamente, que a gente tem pouco tempo, Constantino. O que você achou da família Noblar, dessa história toda aí que viralizou? Tem pouco tempo, mas ele quer. Rapidamente, você tem 10 segundos. Obrigado, Constantino. Valeu. É abjeto, né? É abjeto, né? A postura lamentável. O presidente respondeu à altura, dizendo: se respondo como quero a esse bosta, vão todo mundo dizer que eu tô atacando a imprensa. E, de novo, existe um salvo-conduto para quem se identifica com a esquerda para desejar a morte até do presidente, né? Quer dizer, é um negócio triste. São duas figuras tristes, patéticas, né? Eu cruzei outro dia aí, quando eu fui no Pânico, com ele descendo ali, né, do prédio. Enfim, não faço nem questão de cumprimentar. Tem gente que é boboca, mas parece do bem. Né? O Guga Chakra, por exemplo. Oi, Guga, tudo bem? Oi. Mas o Guga Você não gosta de Guga? Gente boa. Só o Gustavo Kirten ele gosta. Guguinha é meu canhoteiro favorito, pô. Qual deles? Não cumprimentou no elevador. Constantino tá muito bravo, Consta. Paz. Ô, Consta, vamos esperar aí, vamos ver como é que vai andar o bonde lá na Colômbia, hein? Vamos ver como é que vai andar esse bonde aqui. Sabe, Emílio. Que tá ficando. Isso. Tá ficando lá no Chile, lá o cara já disse que vai desarmar a população. É aquele papo. Vamos ver como é que esse bonde vai andar. Vai ser engraçado, pelo menos. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, a gente tá com o livro novo que não me mandou aqui, que é o livro de bolso de economia. Você entra lá na livrariadoconsta.com.br, compra o seu exemplar e você tem que vir mais vezes aqui no Brasil, que você fez um grande sucesso aqui em Consta. Você é muito querido aqui.
Obrigado, Emílio. A gente tem muito inimigo. Tem. Tem muito inimigo, mas tem muita gente que gosta da gente. O dobro. Tem bastante gente que gosta da gente. E eu sei que aqui a opinião é sempre verdadeira. Por isso que às vezes sai briga com o Léo Jaime, sai briga com todo mundo. Que todo mundo aqui fala do coração nessa emissora. Obrigado, viu, Consta? Abraço. Rodrigo Constantino, esse manja, hein?